Hello, Brainstormer! E você sabe usar some, any e no direito? Muito bom, vai ser isso que a gente vai falar hoje. Viva! Então, só para fazer uma introdução. Some, any e no são 3 palavras que se juntam com outras palavras às vezes não. E eles ajudam o inglês a especificar coisas, porque a gente precisa especificar coisas no inglês. E eles ajudam a especificar essas coisas. Então, a gente tem o some, o any e o no, que fazem esse trabalho também. Vem aqui na lousa para a gente ver como que a gente vai usar eles. Muito bom, estamos aqui na lousa, certo? Então, a gente tem o some, que a gente escreve assim. A gente tem o any, que a gente escreve assim. E a gente tem o no, que a gente escreve assim. É igual o no de não. É o mesmo no. Juro pra você. Beleza, então, o que eles querem dizer? O some quer dizer algum. Ou alguns. O any, agora a gente vai começar a falar um pouco mais, porque o any ele pode ter 3 significados diferentes. Depende de cada tipo de frase que ele tá. Ele pode ter a ideia de qualquer. Ele pode ter a ideia de algum. E ele pode ter a ideia de nenhum. E o no, ele tem a ideia de nenhum. Então, o any, ele pode ter tanto a ideia do some quanto a ideia do no. Se o any pode ter as 2 ideias, por que a gente tem o some e o no? Não é mesmo? Ótima pergunta. Vamos entender isso. Então, por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. I want some time. Eu quero algum tempo, me dá um pouco de tempo, sabe? Então, esse some, ele pode ser algum ou também um pouco, dependendo da situação. Então, aqui a gente tem I want some time. Eu quero um pouco de tempo, eu quero algum tempo. Não dá o tempo de eu terminar o que ia fazer, então I want some time, certo? Basicamente isso. Se a gente for colocar isso aqui na negativa, eu não vou mais poder usar o some. Por que eu não vou poder mais usar o some? Porque o some só vai entrar em 2 tipos de frases. Em afirmativas e em interrogativas se a gente estiver pedindo ou oferecendo. Então, o que acontece? Como eu não posso usar o some em frases negativas e nem em todas as interrogativas, para isso que serve o any. O any entra no lugar do some nas negativas e nas interrogativas. Então, já que o some não pode ir na negativa, vamos ver como que essa frase ficaria na negativa. Se eu fosse falar eu não quero um pouco de tempo, só que em vez do some eu vou usar o any, porque o some não pode ir em negativa. Então, isso aqui vai ficar I don't want any time. Eu não quero um pouco de tempo. Não preciso, eu tô bem de boa. Já fiz tudo que era pra fazer porque eu sou incrível. Então, basicamente isso. A gente conseguiria negar isso com o no? Sim, mas aí a gente não usaria o don't junto. Por quê? Porque o no já é uma negativa. Sabe aquele negócio da matemática que menos com menos dá mais? Mesma coisa aqui. Eu não consigo usar o no, que já é uma negativa, com uma outra negativa, porque senão a minha primeira negativa vai negar o no. E se eu nego o meu no, eu faço o oposto do que eu queria fazer com ele. Fez sentido isso? Vou mostrar isso de um outro jeito, tá? Pera aí. Como que isso daqui poderia ser também? Isso aqui poderia ser I want no time. Eu não quero nenhum tempo, certo? Isso fez sentido até agora? Tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Se não estiver tudo bem, me comenta aqui, faz algum comentário, tira a sua dúvida que eu te respondo, tá bom? E agora eu vou te explicar por que a gente não consegue usar o no em negativas. Vou te explicar, mais certinho, porque eu já te expliquei mais ou menos agora há pouco, né? Então, como que esse troço vai funcionar? Ó, dá um liga nisso aqui. Se eu falar alguma coisa assim, I don't have a car. Eu não tenho um carro. Então, esse don't tá negando esse pedaço inteiro, certo? É isso que eu não tenho um carro. Eu posso ter uma moto? Posso. Posso ter um ônibus? Posso. Posso ter um caminhão? Posso. Posso ter um helicóptero? Posso. Posso ter uma nave espacial? Posso. Posso ter um dispositivo que faça com que eu me teletransporte? Posso. A única coisa que eu não posso ter se eu falar essa frase é um carro. Ou seja, o
o don't tá negando esse negócio inteiro, certo? Agora eu vou juntar o no do nenhum, certo? Esse no aqui, com a palavra thing. Thing é coisa, certo? Então, se eu juntar os dois, eu tenho nothing, ok? Que é nada. Nenhuma coisa é nada. E aí, se eu falo isso daqui, ó. I don't have nothing. O don't tá negando todo esse pedaço e o nothing é como se fosse o carro aqui, certo? Então, se eu uso o don't ali, eu tô negando o nothing. Então, se eu falo que eu não tenho nada, eu tô negando o nada que eu tenho. Então, eu tenho alguma coisa. Eu tenho qualquer coisa, desde que essa coisa não seja nada. Certo? Fez sentido isso? Esse raciocínio que tá por trás disso no inglês. Isso quer dizer que as pessoas não falam isso? Eles não escrevem dessa forma? Eles não falam isso? Falam, tá? Antigamente era muito menos comum do que hoje em dia, porque as línguas elas vão mudando ao longo do tempo, mas isso ainda é feio tipo mesmo assim, sabe? É feio de verdade usar, porque isso é uma coisa muito de nicho assim, sabe? Como você não é um nativo, você não tem licença poética pra usar dessa forma, porque nativo que erra a língua e tá tudo bem porque ele é nativo, igual a gente faz com português. A gente fala português tudo errado, sério, mesmo. Então, você vai ver pessoas falando isso, você vai ver isso na sua vida, mas saiba que isso tá errado, ok? Se você quiser falar dessa forma, por sua conta e risco, eu não tô recomendando que você fale dessa forma, beleza? Então, eu vou fazer aqui um grande X em cima dessa frase. Porque uma negativa nega a outra. Então, se uma negativa nega a outra, quando eu usar o no, eu não vou poder usar ele em frase que já tem uma negativa, porque ele é a negativa da frase. Ah, então vamos dar uma olhada aqui. Vou fazer um recapitula disso que eu falei ao longo dos exemplos, ok? A gente tem some, a gente tem any e a gente tem no. O some, ele vai vir em frases afirmativas e em interrogativas, desde que você esteja oferecendo ou pedindo. O N vai vir em frases afirmativas, em frases negativas e em frases interrogativas. Nas negativas e nas interrogativas, o N vai entrar no lugar do some. Onde você colocaria o some, você coloca o N e acabou. E na afirmativa, ele vai pegar o sentido de qualquer. E o no, a gente vai usar em frases que são afirmativas, ou seja, não tem don't, não tem won't, não tem can't, não tem haven't, não tem hasn't, não tem to be com not, não tem nenhuma dessas coisas, porque o próprio no faz a negativa. Então, na teoria, essa frase não é negativa porque ela não tem a partícula negativa, mas ela é uma frase negativa porque o no coloca negativo nela, certo? Então, o no vai vir em frases afirmativas ou em interrogativas, beleza? E esses caras, eu falei no começo que eles se juntam com algumas palavras. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso juntar eles com a palavra thing. Thing é coisa, certo? Sozinho. Então, se eu falo something, eu tô falando alguma coisa. Se eu falo anything, eu posso estar falando qualquer coisa, alguma coisa ou nenhuma coisa. Depende de que tipo de frase. Se eu falo nothing, eu tô falando nada, certo? Então, a gente consegue ir juntando esses caras. Outra possibilidade é body. Body sozinho é corpo. Corpo de gente. Então, sempre que a gente usar body, a gente vai estar falando de pessoa. Então, se eu falo somebody, eu tô falando alguma pessoa. Se eu falo anybody, eu tô falando qualquer pessoa. Se eu falo nobody, eu tô falando ninguém ou nenhuma pessoa. Que legal. Quer dizer, o anybody, ele também dá o nenhuma pessoa e o alguma pessoa, tá? Porque o any pode ser todos os outros dois, dependendo da frase. E a gente também pode usar para pessoa one, ok? Então, one a gente também vai usar para pessoa. E qual que é a diferença de usar someone, por exemplo, para anyone ou para somebody? Nenhuma. Ou seja, você pode usar tanto body quanto one, o que você preferir, você pode usar, porque é tudo igual. Então, deixa eu terminar de escrever aqui, pessoa. E a gente também vai poder usar com where. Where é onde, certo? Então, quando a gente estiver falando de where, a gente vai falar de lugar. Tem mais coisa que eles podem se juntar? Tem, mas não todos eles. Por exemplo, how, ele pode se juntar com some e falar somehow, que é tipo de alguma forma. Só que
anyhow e know-how. Know-how não funciona. Quer dizer, know-how existe, você já deve ter ouvido isso, deve estar tipo, mas Joana, não é, existe, eu já ouvi isso. Sim, mas não é o know de não, é o know de conhecer, que aí é o know-how das coisas, tá? Basicamente isso, mas é outra história isso daí, tá? É o mesmo som, mas é outra palavra. Então, isso daqui é basicamente o que você precisa saber do some, do any e do know. Porque mesmo quando a gente junta ele com essas coisas aqui, o uso, a mecânica é a mesma, tá bom? Mais uma coisa só, vou fazer uma frase de exemplo, tipo, eu vou pegar essa I want some time. Mentira, em vez de want, eu vou colocar have, tá? Então, eu vou escrever aqui, I have some time. Então, vamos dar uma olhada aqui. I have some time. Se eu for negar, eu vou falar I don't have, certo? Porque esse have aqui não é do present perfect, porque eu não tenho depois dele um verbo no passado particípio. Então, para negar vai ficar I don't have. Como eu usei o don't, eu não vou poder usar o some e nem o no, então eu vou ter que usar o any. I don't have any time. Se eu quiser negar com o no, eu posso falar I have no time. Se eu for perguntar, do you have any time? Ou do you have some time? Tem diferença nesses dois? Na teoria tem, na prática não necessariamente, tá? Na teoria, se você perguntar com some, você está pedindo um tempo. Na teoria, se você perguntar com any, você só quer saber se a pessoa tem tempo ou não, tá? Isso na teoria. Na prática pode ser assim, dependendo de quem falar pode, dependendo de quem falar não pode. Porque essa é a maravilha das línguas. Depende muito de quem fala e do contexto. Sempre depende do contexto. Sem contexto, a gente não tem nada, ok? Eu poderia perguntar com no? Sim, eu poderia perguntar, do you have no time? Tipo, nossa, você não tem tempo nenhum? Gente, que absurdo! E isso vai servir para tudo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que vou falar agora, se você quiser ignorar o uso do some na interrogativa, você pode, tá? Você não precisa se ater a esse uso. Por que eu tô falando pra você, então, que existe esse uso? Porque os nativos vão usar e você vai achar que você tá errando se eu não falar que eles estão errando, né? Não você, que eles estão errando se eu não falar isso pra você. Então, o some, ele pode ser usado em interrogativas, só que as interrogativas que ele é usado por nativos são quando você tá oferecendo e quando você tá pedindo. Se não é nenhuma dessas, nenhum nativo usa some em uma interrogativa. Se você quiser esquecer que isso aqui existe, fica à vontade e usa o any para todas as interrogativas. Eu não esqueço que isso existe, porque os nativos usam isso, tá certo? Então, este é o vídeo de hoje. Você se cuida, você, se precisar, comenta aí, se tiver dúvida, eu tiro sua dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de, antes de me tirar daqui, antes de dar pause na minha cara, aperta o joia, certo? E se inscreve no canal pra você não me perder por aí, porque, né, se você tá me vendo agora, você precisa de inglês pra alguma coisa, então já se inscreve no canal, porque aí você já vai ficar lá, vai ficar mais fácil pra você me achar depois quando você precisar estudar. E clica no sino se você quiser que o YouTube te avise quando eu coloque vídeo, beleza? Então, você se cuida. Beijo, até o próximo vídeo.